Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Vamos orar? Senhor Deus, rogamos tuas bênçãos nessa manhã sobre a tua palavra. Vivifica. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Vou falar por alguns momentos sobre por que Deus permite o mal. Por que Deus permite o mal? Sendo que há um elemento que fala que ele nos elegeu pela presciência. Pela presciência. Domingo passado nós falamos sobre predestinação ou livre-arbítrio, né? Ali nós mostramos ali, através desse próprio versículo, que Deus elege, predestina pela presciência. Ou seja, se ele não soubesse o que iria acontecer, ele não seria Deus. Para ser Deus, ele tem que conhecer o fim desde o começo. Ou seja, antes do mundo começar, ele já sabia o que iria acontecer, porque ele olha para frente com a mesma facilidade com que olha para trás. Antes do mundo começar, Deus sabia quantas pulguinhas iria ter na terra, quantos pulinhos cada uma delas iria dar, quanto sebo a pulguinha teria. Isso antes do mundo começar. Deus sabia quantas vezes cada pulguinha iria piscar seus olhinhos. Olha como que Deus é infinito. Então Deus sabia tudo que iria acontecer, que Eva iria comer aquela fruta. Mas por quê? Por que Deus permitiu? Porque Deus permitiu todo o mal da terra, né? Por que será que Deus permitiu que tudo isso viesse a acontecer? Maldades, assassinatos, criancinhas nascendo doentes, né? Ou seja, no geral, por que Deus, sabendo tudo que iria acontecer, por que Deus permitiu que tudo isso viesse a acontecer, né? Essa é a grande pergunta. Os ateus alegam isto, né, para dizer que Deus não existe. E isto é a pergunta, né? Por que Deus permitiu o mal? Por que Deus permite que tudo isto aconteça, né? Bom, isso é simples. É simples, porque Deus é um Deus justo. Ele não poderia condenar as pessoas sem dar para as pessoas o livre-arbítrio. Então Deus deu para o ser humano o livre-arbítrio para escolher, para fazer aquilo que eles quisessem fazer. Olha só como é que a coisa é muito profunda, né? Deus deu para o homem o livre-arbítrio, deixando ele fazer o que ele quisesse fazer. E, no entanto, Deus já sabia tudo isso antes do mundo começar. Por isso que ele escreveu nossos nomes dos salvos, né, no livro da vida, antes do mundo começar, Apocalipse 13:8, 17:8, né? Porque tudo isso ele já sabia. Mas uma coisa, né, o livre-arbítrio não anula a eleição, né? E nem a eleição, a predestinação anula o livre-arbítrio. Porque tudo isso Deus fez através da sua presciência. Como nós lemos aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Ele elegeu pela sua presciência. Pela sua presciência. Então Deus, para julgar o ser humano, ele teria que deixar o ser humano se manifestar, mostrar o que ele é. Ele não podia chegar e simplesmente condenar o ser humano. Eu condeno você porque você iria fazer muitas coisas erradas no futuro. Não. Eu podia, pessoas chegassem nas pessoas e falassem, eu vou condenar você porque você iria fazer muita coisa errada no futuro. Mas como você iria fazer? Então Deus permitiu que cada homem fizesse, ou seja, cada homem escolhesse, né, tivesse o livre-arbítrio para escolher o que iria fazer.
Né? Senão, Deus iria fazer o quê? Deus iria simplesmente, né, agir conosco como aquelas pessoas agem com aquele bonequinho, né? Marionete, iria simplesmente... Não funciona assim, porque nem seria justo, né? Nem seria justo. E Deus também não iria manifestar o que Ele é. Porque Deus, antes do mundo começar, Deus tinha muitos atributos nele. Tinha muitos atributos que nós hoje vemos manifestados. Como você também tem muitos atributos em você, que hoje estão manifestados, você manifestou isso. E Deus também tinha muitos atributos nele. Tinha o atributo de ser Pai, de ser Filho, de ser Espírito Santo, de ser Salvador, né? de ser curador, de ser curador. Então o que veio primeiro? A doença ou o curador? O Salvador ou a perdição? Então você vai vendo o quê? Você vai vendo que essas coisas, né, que está acontecendo, né, simplesmente vieram para as pessoas manifestarem, né, os seus atributos, para Deus manifestar o seu atributo. Então Deus salvou o homem, Ele foi Salvador. Então, na verdade, se há um fundo clamando, tem que ter um fundo para responder aquilo. Se há um clamor, se há um fundo clamando, tem que ter um fundo para responder aquilo. Aquela coisa, né, tem que vir, porque existe um fundo clamando. Se a pessoa hoje clama por nicotina, ela clama por aquilo, porque aquilo existe. Senão ela não iria clamar por aquilo, né? Então, se há um fundo clamando por algo, é porque aquele algo existe. Então Deus, nessas eras todas, Ele manifestou o quê? Ele manifestou que Ele é curador. Hoje você sabe que a sua doença, a doença existe por causa do quê? Porque existe um curador. Você não tem mais que ficar doente, né? Você não tem mais que ficar doente. Você pode agora, você sabe que tem um curador para curar você. Você ficou doente. Mas agora existe um curador ali, né, para curar essa doença. Mas isso você não saberia se não houvesse a doença. Então tinha que haver a doença, né, para manifestar que há um curador. É a lei do contraste, né? Tem que ter a noite para você valorizar o dia. Tem que ter a doença para você, né, para você valorizar a saúde. Tem que ter a mulher pervertida, a mulher má, para você valorizar aquela mulher que é decente, que é uma mulher de bom caráter. Então tem que ter os dois lados. Os dois lados. Por isso Deus permitiu que todas essas coisas viessem na terra, para as pessoas manifestarem o que elas são, né? Para elas, né, manifestar. Porque Deus não seria justo, ao julgar as pessoas nos últimos dias, se Ele não desse para elas o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio. Mas por que nasce uma criancinha doente? Igual, né, agora, eu ia falar de uma outra coisa, mas a criancinha doente. Por que nasce uma criancinha doente? Eu ia falar de um caso que eu acabei de ver ali, uma notícia. Duas criancinhas, tinha 3, 4 anos, algo assim, e o padrasto e a mãe, a própria mãe, não era madrasta, era a mãe e o padrasto das criancinhas, queimaram as duas criancinhas, mataram. Olha, agora isso aí você fala, mas como que Deus permitiu isto? Porque Deus deu para o homem o livre-arbítrio, para ele manifestar o que ele é, né? Deus não podia chegar e impedir ele de fazer aquilo. Senão, como que Deus iria julgar no último dia as pessoas? Se ele simplesmente, não vou deixar isso acontecer, vou deixar aquilo acontecer, não vou deixar aquilo acontecer.
Deus sofre. Sim, Deus sofre, lógico que Deus sofre. Né? Mas essa é a única forma dele poder ser justo, era não manipular as pessoas. Como uma marionete, como eu já falei, ele não podia fazer assim com as pessoas. Ele tinha que deixar as pessoas manifestarem, né, aquilo que a pessoa é, aquilo que as pessoas são. Né? Agora, uma criancinha que nasce doente, por que ela nasceu doente? Né? Qual o motivo? Por que Deus permitiu aquele sofrimento? Por que permitiu aquele sofrimento? Para alguma coisa, né, para manifestar algumas coisas nos pais. Né? Agora, e as criancinhas que Deus permitiu tal coisa acontecer com ela? Ela será salva no final? Né? Ou ela se perderá no final? Os católicos têm essa ideia de batizar as criancinhas, achando que elas têm pecado e se não batizar, como se a água pudesse perdoar pecado. Como se a água pudesse, né, lavar o pecado da pessoa. Mas não é a água que vai lavar o pecado. O que lava o pecado é o sangue de Cristo. O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário é o que tira o pecado das pessoas. Né? É o sangue de Cristo. Então, quando Cristo morreu na cruz, ele tirou o pecado original. Então, as criancinhas serão salvas, porque quando Cristo morreu, ele tirou o pecado original das pessoas. Então, por isso Jesus falou, né, arrependei-vos cada um de vós. Arrependei-vos, ou seja, pessoal grande já que pode arrepender-se. Uma criancinha não tem do que se arrepender, por quê? Porque o pecado original dela já foi pagada na cruz do Calvário. Quando Cristo morreu na cruz, tirou o pecado original dela. Então ela não tem por que se arrepender. Arrepender é depois que a pessoa, né, passa a ter consciência do que está fazendo. Então sim, arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Né? Então o arrependimento é para a pessoa que já tem consciência do que está fazendo. Agora uma criancinha serão salvas? Né? Logicamente que sim. Porque elas não têm pecado. Elas nunca fizeram nada de errado. Então quando ela nasce doente, é para uma obra na vida dos pais. Né? Ou alguma coisa, né? Ou alguma lição para dar para alguém. Né? Agora, isso é injustiça de Deus? Né? É injusto Deus fazer dessa forma? É lógico que não, né? É claro que não, porque Deus ele é a fonte de todo o amor e a fonte de toda a justiça. De toda a justiça. Aquele ceguinho mesmo que Jesus viu ali, as pessoas falaram, por que ele nasceu assim? Por causa do pecado dos pais dele? Que ele nasceu cego? Jesus falou, não, nesse caso não. Nesse caso foi para que se manifestasse a glória de Deus. E Jesus curou aquele rapaz, né? Como você sabe da história ali, João 9 ali que fala esse caso, né? Desse rapaz que nasceu cego. Né? Então você vê, e a Escritura fala, né? A Escritura fala que, né, o pecado cega a pessoa até 14 gerações. 14 gerações. Ou seja, o que você faz, a sua escolha vai afetar seus filhos, suas gerações no futuro. Até 14 gerações. Né? Ali fala em Deuteronômio, se não me engano, o Levítico fala isso, que as suas escolhas, né? Os seus pecados vai seguir até 14 gerações. Olha só a sua escolha, como é que é
como é que é uma coisa realmente baixa, né? O pecado, como é que o pecado é sujo, é imundo, até o ponto de seguir seus filhos. Então a minha escolha hoje, gente, vai afetar até meus filhos no futuro. Até meus filhos serão afetados com a minha escolha, com o meu pecado, o que eu posso fazer de bom ou de ruim. Agora a coisa boa também vai seguir também. O que eu fizer de bom, meus filhos vão levar também essa parte. Né? Não só a parte ruim, mas a minha escolha. Agora, isso pode ser quebrado? Sim, pode ser quebrado. Né? A maldição que segue uma pessoa pode ser quebrado, lógico, se a pessoa buscar a Deus, igual aquela jovem que tinha aquela doença no seu corpo, né? Ela tinha o que mesmo? Ela sangrava, era hemorragia, né? Ela tinha hemorragia, buscou todos os médicos e nada, né? Nada conseguiu curá-la. Não havia, a medicina perdeu todas as suas, né? As suas condições e não achou maneira de curar aquela mulher. Então um dia Cristo estava vindo e ela colocou no coração dela: se eu tocar nele, nas vestes dele, eu serei curada. Se eu tocar naquelas vestes, eu serei curada. Agora, por que será que ela estava doente? Será que foi algo que ela fez? Algum pecado que ela fez? Ou será que foi algum pecado dos pais dela? Não importa se era dos pais dela, dos avós dela, quem que era o pecado, ou se era dela mesmo o pecado. O que importa é que quando Cristo apareceu ali, ela teve aquela fé e tocou nele. Então Cristo agiu, ou seja, Cristo age hoje, age. Né? Ele age, lógico que age, mas ele não vai deixar todo mundo fazer o que quiser. Não é livre-arbítrio, é livre-arbítrio, mas também você tem o livre-arbítrio de tocar em suas vestes. E ser curado, ser abençoado, a maldição sair da sua vida. É o livre-arbítrio. Então Deus age assim. Mas desde que esteja na base da fé. Na base da fé. Então se você está com a maldição do seu pai, da sua mãe, do pecado do passado, se você simplesmente tocar em Jesus, aceitar Cristo na sua vida, toda essa coisa, essa maldição, ela é barrada, acabada naquele exato momento em que você toma Cristo em sua palavra. Toma Cristo em sua palavra. Isso pode acontecer agora mesmo. Se você tomar Cristo em sua palavra, se você tocar nas vestes de Cristo, toda essa maldição, essa coisa toda acaba. E você passa a ser uma bênção. E seus filhos serão abençoados, né? A posteridade será abençoada. Agora também, se seus filhos, suas filhas não quiserem o caminho certo, é lógico. Eles têm uma opção também, é livre-arbítrio. Mas Deus já sabe o que é que eles irão fazer. Mas Deus tem que deixar eles fazerem aquilo, se manifestar. Manifestar o que eles são. Então Deus sabia o que Eva iria fazer. Deus sabia, mas mesmo assim permitiu. Porque Ele tinha que permitir. Por ser justo, ele não podia impedir que ela fizesse o que fizesse. Ele permitiu, Satanás existe para do quê? Porque Deus permitiu que o diabo existisse. Né? Para pôr a prova, para fazer isso acontecer. Tudo isso tem um plano, e foi necessário que Deus deixasse toda essa coisa ruim acontecer na terra. Para que as pessoas pudessem manifestar. E você tem que se manifestar nesta era, você tem que mostrar. Nós estamos aqui nessa última era, os eleitos estão aqui nessa última era, para cumprir toda a palavra. Igual ali João Batista estava ali naquele dia ali. Por que eu não sou digno de lavar teus pés, Jesus? Eu não sou digno de lavar seus pés. Aí Jesus falou para João: João, nos convém cumprir toda a justiça, nos convém cumprir toda a palavra. Então nós estamos aqui nesse dia para manifestar o que nós somos nessa era. Cristo manifestou nessa era em carne humana outra vez, em plenitude corporal, através de William Branham. Curou as pessoas, fez milagres, discerniu os pensamentos, mostrou o que ele é. Agora você vai ficar preso nesse grupo que se diz a mensagem. Você vai ficar preso nesse grupo que aumenta e diminui a mensagem do William Branham. Você vai ficar preso nessas denominações. Você vai ficar preso nessas coisas e não vai se manifestar.
mostrar o que você é, né? Você não vai manifestar o que você é. Você deve, né? Você deve manifestar o que você é. Você é incrédulo. Então não creia em nada do que o Mambrano ensinou, ou creia em algumas coisas, mas não creia em tudo, né? Então você tem que manifestar o que você é. Manifestar. E nós vamos manifestar o que nós somos. Cada pessoa vai manifestar o que ela é. Porque para isso estamos aqui na Terra. Para manifestar o que nós somos, igual uma árvore. Árvore boa produz frutos bons. Árvores más, né? O joio produz joio. O trigo. Então, nós estamos aqui para mostrar, manifestar o que nós somos. Por isso acontecem os assassinatos, né? Mortes, coisas ruins na Terra. Porque as pessoas estão manifestando os seus caráteres, manifestando o que elas são. Mas tem também na zero os eleitos, aqueles que abandonam tudo e aceitam o que Deus fez, o que Deus prometeu para aquela era. Porque você examinando a vida do Mambrana, você vê o quê? Um grande profeta? Então você está cego. Porque o profeta Elias só fez 4 milagres. Eliseu, que tem a prisão dobrada, fez 8 milagres. Um profeta só faz poucos milagres. Então, examinando a vida do Mambrana, você vai ver o quê? A manifestação de um ministério maior do que de um profeta. Qual que é o ministério maior do que o ministério de um profeta? É o ministério do Filho do Homem. É quando o próprio Jesus se manifesta na terra em carne humana, como fez lá para Abraão, depois fez através do próprio Jesus. Jesus manifestou o ministério do Deus profeta na terra, do Filho do Homem na terra. E nas eras da igreja vê que foi filho de Deus, com poucos sinais, uma luz fraca, um dia nublado, até que nesses últimos dias cumpriu a profecia que diz: no entardecer haverá luz, o mesmo sol, o mesmo filho que manifestou lá no Oriente, nessa era se manifesta outra vez. O mesmo sol, o mesmo Jesus em carne humana nessa era, novamente, no ministério do Filho do Homem. O Filho do Homem através de um filho, o Mambrana foi um filho do homem. Tinha uma porção só no seu coração, na sua alma, uma porção do Espírito Santo. Era um filho do homem, mas através dele veio o ministério do Filho do Homem. Deus em plenitude corporal, em alguns momentos da vida dele, na fila de oração ali, vinha a plenitude, ele nem sabia o que falava. Ouça a fita, eu não sei o que eu falei para você, não era eu falando, era Deus falando através dos lábios dele, em alguns momentos ali, cumprindo São Lucas 17,30, assim será o dia, como foi em Sodoma, em que o Filho do Homem se há de manifestar, né? Então, 2000 anos, ele nas eras da igreja como filho de Deus. Nessa última era mudou para filho do homem. Né? Através de William Branham, manifestou o ministério do Filho do Homem. Através do irmão Branham. E virá a segunda vinda na forma do filho de Davi. Rei, vai sentar no trono do milênio como filho de Davi. Agora dizer que isso foi segunda vinda, falar que aquilo foi segunda vinda, isso é heresia. O Mambrana nunca falou que foi segunda vinda, o Mambrana chamou de último sinal, antes da vinda. Sempre o Mambrana ensinou que esse ministério foi antes da vinda. Deus de plenitude corporal, antes da vinda, como foi lá para Abraão. Antes de Isaac nascer, do filho prometido vir, Deus manifestou para Abraão em carne humana, em plenitude corporal. Você percebe isso? Mas os grupos estão enganados. Por quê? Porque não tem aquilo para manifestar, não tem aquilo. Porque aqueles que creem serão chamados filhos de Deus, que crê na palavra. Na palavra manifestada da era, e hoje a palavra manifestou em plenitude, discerniu os pensamentos das pessoas. Hebreus 4,12, a palavra discerne os pensamentos das pessoas. Como que Abraão viu que ali estava Elohim em carne humana? Porque discerniu o coração de Sara atrás dele numa tenda. Como que os eleitos percebem que nesta era a palavra manifestou como filho do homem? Porque discerniu o pensamento das pessoas. O Mambrana ficava de costas para a audiência, discerniu os pensamentos. Os eleitos viram que ali estava a plenitude, ele estava no ministério do Filho do Homem novamente na terra. Em alguns momentos da vida de William Branham, porque depois que saía a plenitude, ficava Mambrana apenas com a porção na sua alma. Mas naqueles momentos ali da plenitude, era o ministério do Filho do Homem na terra. Então nós estamos aqui o quê? Para manifestar o que nós somos. Os eleitos nessa era vão sair de todo o grupo que se diz da mensagem Mambrana, que aumenta e diminui a mensagem, que fala que o sétimo selo foi revelado. Que heresia! Mambrana falou, o sétimo selo foi escondido, não foi revelado para a igreja.
é a vinda, não foi revelado porque o diabo não pode saber disso. O diabo não pode. O diabo não pode saber isso, isso não pode ser revelado. Para que o diabo faça um grande estrago com isto. E outros grupos vêm e aumentam, dizem que o problema tem que ressuscitar para revelar 700 trovões, revelar a terceira puxada. Que isso? Cada coisa que esse povo ensina, por quê? Porque não tem eleição. Porque o Mambrano falou na mensagem, os ungidos dos últimos dias. A revelação dos selos foi a terceira puxada. A revelação dos selos foi passado, aconteceu lá em 63. A revelação dos selos foi a terceira puxada, cumpriu ali. Mas as pessoas não conseguem captar a mensagem e ver. Por causa do quê? Estão manifestando o que eles são. Eles são isto. Então estamos aqui para manifestar o que nós somos. Cada homem, cada mulher que está na terra hoje está aqui para manifestar o que eles são. Para fazer a sua escolha. Mas Deus já sabia de todas as escolhas que iríamos fazer. Deus sabia que nós iríamos aceitar esse ministério do Filho do Homem nesse último dia. Saber que não era um profeta apenas, mas era o Deus profeta, através de um profeta. Era o Filho do Homem, era do Deus profeta, não era o Filho do Homem, através de um Filho do Homem. De um ser humano profeta. O grande Deus em carne humana, em plenitude corporal, mas através de um ser humano, de um profeta nessa era. Né? Mas as pessoas não creem por causa do quê? Porque não pode. Porque, gente, cada semente produz segundo a sua espécie. O trigo é trigo, não pode negar de ser trigo, não pode rejeitar, ele é um trigo. E o joio é um joio, ele não pode querer ser trigo, ele é um joio. Mas ambos estão felizes ali cantando, aleluia, obrigado Senhor pela chuva, porque tanto, os dois precisavam da chuva, tanto o trigo como o joio precisavam da chuva. Mas um é trigo e o outro é joio, não tem como eles ser outra coisa. E por isso estamos nesse mundo, para manifestar o que nós somos. E Deus também precisa deixar tudo isso acontecer para manifestar seus atributos, mostrar o que Ele é. E Ele é o curador, Ele pode nos salvar. Vamos nos colocar de pé e orar? Orar, gente. Vamos de pé e orar a Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa mensagem, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Sua manifestação na terra em carne humana, Deus. Ser o curador, cura toda enfermidade, pressão alta, Senhor. Diabetes, Senhor, toda doença. Cura cada um nesse momento, Pai. Mostra para eles, Pai, que tem um curador. O Senhor mostrou que é um curador, ó Deus. E também os perdidos, que estão perdidos nesses grupos da mensagem. Algum eleito, Pai, que pode estar em algum grupo da mensagem, para algum eleito, em alguma outra denominação qualquer, Deus. Que a gente possa saber que o Senhor é o Salvador. E que nessa era manifestou como Filho do Homem novamente, Deus. Ó Pai, que possamos ter essa revelação. Estamos aqui para cumprir a Tua palavra, cumprir a justiça nesse dia, Pai. Estamos aqui para isto, Senhor. Que ninguém deixe passar essa oportunidade, Pai. Como muitos estão hoje no inferno lá, arrependidos, pensando, porque eu deixei de passar aquela oportunidade. Pilatos estava diante dele ali. E rejeitei, estou aqui hoje no inferno, pensando nisso. E muitos estão no inferno hoje pensando, porque eu deixei passar aquela oportunidade. Mas eles eram joio, Senhor. Joio não pode ser trigo. E nem o trigo pode ser joio, Pai. Então, Pai, os trigos vão sair, Senhor, dessas denominações que se diz da mensagem. De todas as outras denominações, o trigo vai sair e aceitar a sua mensagem verdadeira na última era. Que Deus manifestou em carne humana em plenitude corporal. E não foi em segunda vinda, mas foi o último sinal. E levarão essa mensagem aos quatro cantos da terra, Senhor. Amém. Ó Deus, entregamos essa mensagem em Tuas mãos, amém, Pai. Abençoe cada um e revela aquilo que não, e fala aquilo que não falei, Senhor. Traga o que faltou a cada coração, Deus. E fica essa mensagem, essa pregação, Deus, em nossos corações, em cada vida. A mensagem do Seu profeta nesta era, Deus. Amém, nós oramos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Deus abençoe cada um de vocês.